Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa, leitura e interpretação textual, iniciando mais uma videoaula para você. E como de costume, vamos fazer a nossa acolhida, em seguida a orientação da nossa agenda de hoje. Eu aproveito a oportunidade para mais uma vez lembrá-los da importância de estar atualizando a agenda, tá certo? De não deixar atrasar, de deixar tudo organizado, fazer as atividades na semana mesmo que é para realizar. Assim você ganha, né, esse tempo e fica mais organizado. Então, vamos lá para a nossa acolhida. Eu trago uma oração, tá certo? Para que você possa se aproximar, criar essa intimidade, esse vínculo com Deus. E a oração, ela diz assim: Senhor, quero viver minha vida segundo a tua vontade, a cada dia. Ajuda-me, Senhor, a não ficar presa ao passado ou absorvida pelo futuro a ponto de perder as riquezas do presente. Ajuda-me a experimentar a riqueza de cada momento. Não desejo dar nenhum passo separada da tua presença. Se tu não estás me movendo, vou ficar aqui até em uma direção tua. Sei que só posso chegar ao futuro, Senhor, que tu me desejaste para mim dando um passo de cada vez em tua direção. Reconheço que não existe tempo melhor do que o presente, para eu ser a tua luz estendida àqueles que estão ao meu redor. Ajuda-me a superar meus limites e me tornar um vaso aberto pelo qual a tua luz possa brilhar. Dai-me, Senhor, a tua sabedoria, a revelação e mostra-me tudo o que eu preciso, Senhor, para me manter no caminho que preparaste para mim. Capacita-me a deixar o passado para trás e manter um olho no futuro, seguindo, Senhor, a tua luz, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente começa a nossa acolhida de hoje, né, com essa oração, tá certo? E a gente vai, como de costume, para a indicação da nossa agenda. E a gente vai começar com a correção da atividade da página 55 a 61. É importante que você tenha lido o texto com calma, tenha reconhecido esse gênero, tá certo? A gente vê aí logo no início que é um conto, que narra um acontecimento fantástico, né, que marcou a infância do personagem, tá bom? E aí a gente começa na página 55, quando ele pergunta: com base no título do texto, que acontecimento você imagina que seja? Né? Aí você vai dizer, né, as hipóteses que você criou levantou-se e se confirmaram após a sua leitura. E como deve ser, para que serve uma máquina de alegria? Então você vai ver, né, se ela seria importante, essa criação, e como seria a dinâmica de utilização da mesma, tá certo? Aí nós vamos para a página 58, né? Na página 58 nós temos a interpretação oral, tá bom? Primeira questão: quais foram suas primeiras impressões sobre o conto lido? Compartilhe com os colegas. O que seriam essas primeiras impressões? Se vocês gostaram, se vocês acharam longo, se acharam curto, se acharam interessantes, se indicaria para alguém ler. Então, são essas impressões que a gente tem acerca do que foi lido, tá bom? Proposto. A história do conto é semelhante ao que você imaginava? Você se surpreendeu com o final? Né? Aí você vai ver, era isso mesmo? Você imaginava diferente? Não foi? É bem subjetiva essa resposta, ela é sua. Não pode deixar em branco, tá certo? Não deixe de dar a sua opinião. O menino e seu avô fizeram uma lista com prazeres que só as crianças e os velhos percebem. O que eles quiseram dizer com isso? Né? Possivelmente, né, que as crianças e os idosos estão mais preocupados com os momentos de satisfação e prazer, enquanto os adultos estão mais voltados para o trabalho, pois ainda estão em uma fase mais produtiva da vida, sendo responsáveis financeiramente pelos familiares, certo? Então, de novo, possivelmente que as crianças e os idosos estão mais preocupados com os momentos de satisfação e prazer, enquanto os adultos estão mais voltados para o trabalho, pois ainda estão em uma fase mais produtiva da vida, sendo responsáveis financeiramente pelos familiares, certo? Em sua opinião, por que a máquina fazia as pessoas voltarem justamente às lembranças da infância? Né? Aí o que a gente pode supor? Porque a infância costuma ser associada à ingenuidade, pureza, é uma fase bastante alegre da vida, pois é uma época em que nada se tem, que não se tem muitas responsabilidades e pode se aproveitar mais. Quem são os personagens desse conto? Você vai ler. O menino, seu avô, avó, pais, amigos e Jacinto Sucateiro, certo? Prestou atenção? Acertou
Olha aí, o menino, seu avô, avó, pais, amigos e Jacinto Sucateiro. Não esqueça do ponto final. Leia o trecho a seguir. Foi quando tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô. Em que pessoa do discurso a história foi narrada? Em primeira pessoa. Que palavras do texto indicam o uso desse foco narrativo? Os pronomes eu e meu e a forma verbal dei. Qual efeito esse tipo de narrador confere ao texto? O narrador em primeira pessoa confere mais subjetividade ao texto, pois é narrado por quem vivenciou a história, deixando-a mais envolvente. Além de indicar que a história se passa em 1942, ao longo do texto são empregadas algumas expressões para marcar a passagem do tempo, como naquele fim de tarde, passaram semanas e meses, e uma semana depois. Qual é a importância desses marcadores temporais em um texto narrativo? Qual a importância? Qual o objetivo, né, desses marcadores temporais? Aí a gente vai descobrir o quê? Que eles ajudam o leitor a compreender a passagem do tempo na história e a ordenar os acontecimentos. Por exemplo, ao afirmar que passaram semanas e meses, é possível concluir que não foi fácil para o avô criar a máquina da alegria, a decorrência do tempo, se demorou, se foi fácil, tá bom? Qual é o espaço dessa narrativa, ou seja, onde a história se passa? No porão da casa do avô e na floresta onde ficava a cabana de Jacinto Sucateiro. Acertou? Espero que sim. Aí nós vamos para a página 59. Quinta questão. Relacione as seguintes etapas da narrativa aos acontecimentos do conto. Aí no item A nós temos situação inicial, nós temos o conflito, o clímax e o desfecho. Esses elementos, queridos alunos, eles são necessários para a estrutura do gênero, tá certo? Que nós estamos lendo. Todo gênero, todo conto, né, ele precisa ter a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Eles são próprios de textos narrativos, tá certo? É importante que você os reconheça nesse tipo de texto. Olha aí. O homem do saco rouba a máquina. Isso é o quê? O conflito. Item B. A máquina pega fogo, que se espalha pela cabana de Jacinto Sucateiro. Isso é o que? O clímax pega fogo. E agora, aquele momento de maior tensão. O tempo passa e o narrador fica saudosista quanto às sensações e as lembranças que a máquina lhe proporcionava. Isso é o quê? O desfecho, certo? O menino sugere ao avô que construa uma máquina da alegria. Isso é o quê? Uma situação inicial. Sexta questão. O que motivou o menino a pedir ao avô que construísse a máquina? O momento em que estava vivendo. A Segunda Guerra Mundial, muito importante nessa citação, que causava muita tristeza e apreensão nas pessoas, certo? Então você repete aí. O momento em que estavam vivendo, né, que era a Segunda Guerra Mundial, certo? Olha aí, releia a fala do avô. Os homens têm inventado muitas máquinas da tristeza, que fazem os outros chorar. A que tipo de máquina o personagem estava se referindo? Qual é a relação dessa fala com o contexto histórico do conto? Provavelmente o avô estava se referindo às armas utilizadas na guerra, já que a história se passa em 1942, tá certo? Durante a Segunda Guerra Mundial. O que o menino achou da máquina que o avô construiu? Como ele se sentiu ao utilizá-la? Ele achou a máquina melhor do que esperava e fez uma viagem maravilhosa, indescritível, pois todas as cores, cheiros e gostos da felicidade estavam lá, deixando-o satisfeito, contente, jubiloso, deleitado e com um sorriso enorme no rosto, né? Um perfeito estado de alegria. O que você acha que iria experimentar e como iria se sentir se entrasse na máquina da alegria, né? Então, acho que ficar feliz mesmo, relembrar momentos importantes, né? E cada um faz o seu apontamento. Que mudanças ocorreram na cidade depois da construção da máquina? A máquina se tornou a grande sensação da cidade, despertando curiosidade e proporcionando satisfação. Responda as questões a seguir sobre o personagem Jacinto Sucateiro. Como esse personagem é descrito no conto? Como um homem muito mau, que vivia com um saco nas costas. Com que objetivo ele roubou a máquina? Com o objetivo de vender as peças como sucata. Com base em sua descrição e atitudes,
Como ele pode ser classificado? Protagonista, antagonista, personagem secundário. Então, a gente vai encontrar o que? Ele é o antagonista. O que levou Jacinto a não cumprir seu objetivo inicial após roubar a máquina? Ao experimentá-la, ele descobriu que a máquina trazia boas sensações, o que o deixou envolvido, possivelmente fazendo viver uma experiência muito boa e se desligar por alguns instantes da dura e triste realidade em que vivia. Como o narrador se sentiu em relação à máquina anos mais tarde? Por que você acha que ele se sentiu assim? Ele ficou saudosista, desejando que pudesse entrar nela novamente. Provavelmente ele se sentiu assim porque a máquina representou momentos bons vividos em sua infância. Agora, já adulto, envolvido com outras responsabilidades que lhe tomam tempo, ele gostaria de retomar estes momentos para aproveitar os prazeres simples da vida. O texto que você lê é um conto fantástico. Que elementos do conto caracterizam como fantástico? A própria máquina da alegria, que reunia cores, cheiros e gosto de felicidade, certo? Então, são essas sensações de satisfação, de alegria, de prazer, de boas lembranças que a máquina proporcionava, tá certo? Em que veículo esse conto foi publicado? Assinale a alternativa correta. Livro de contos, blog literário, revista literária? No blog literário, né? Qual é o público-alvo desse texto? Aí você pode ver, né, que são pessoas que gostam de leitura fantástica, leituras de blog, leituras de contos, né? Ele é bem variado. Observe as palavras destacadas nos trechos a seguir, tá certo? Fiquei com os olhos fechados até que tivesse a permissão de abri-los. Então me deparei com uma estranha geringonça amarela no porão do meu avô. Pelo que pude entender, o malfeitor queria desmontar a máquina para vender as peças. Imagino que ele também deve ter ficado fascinado com a experiência de tão embabascado com o efeito sobre sua mente e corpo. Agora relacione as palavras em destaque com o sentido que elas expressam. Geringonça, malfeitor, embasbacado. Então vamos lá. Na outra opção nós temos admirado, perplexo, objeto com aparência estranha, aquele que comete crimes. Então, admirado, perplexo, embabascado. Objeto com aparência estranha, geringonça, aquele que cometeu crimes, malfeitor. Então, a sequência fica C, A, B. Os pronomes costumam retomar palavras, expressões ou ideias, já empregadas em um texto. Releia o conto e verifique a que se refere os pronomes destacados nos trechos a seguir. Ele já era aposentado e dedicava o tempo a engenhar coisas no porão de sua velha casa. O avô. Pois esse monstro ficou sabendo da máquina da alegria e resolveu roubá-la. A máquina. Fiquei com os olhos fechados até que tivesse a permissão de abri-los. Os olhos. Então, o conto fantástico é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real. O tempo e o espaço geralmente são restritos e o narrador pode ser personagem ou observador. Certo? Então, a gente encerra assim a nossa correção, né? E a gente vai agora para a indicação da nossa aula de hoje. Nós temos aí o regulamento, que é um texto normativo que engloba um conjunto de regras, normas e preceitos, tá certo? Destinado a regular o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. A estrutura de um regulamento pode ser mais ou menos elaborada de acordo com o tipo de regulamento dos objetivos visados, enquanto o regulamento geral será constituído por preâmbulo, normas gerais, competências, direitos, deveres, sanções e disposições finais. Um regulamento parcial englobará, na maior parte das vezes, apenas um conjunto de disposições a cumprir. Tipos de regulamento. Existem dois grandes tipos de regulamento. Os gerais, que regulam a vida e atividade associativa das instituições. O regulamento interno regula a atividade de uma escola, por exemplo. Os parciais, que regem setores particulares, como o regulamento da biblioteca da escola, né, por exemplo. Aí tem as características, né, que são específicas para esse gênero. Ele recorre a um registro da língua denotativa, que seja facilmente entendida por todos, não pode causar ambiguidade, dúvidas. Predominantemente a utilização de verbos nos modos indicativo, conjuntivo presente, né? Usa a terceira pessoa, frases tipo declarativo, substantivos abstratos relativos à atitude e comportamento, né? A adjetivação é escassa, se evita.
O regulamento geral contém títulos e subtítulos para separar núcleo informativo. E o recurso de numerais ordinais e cardeais, né, que é uma opção, tá bom? Na elaboração de regulamento, deve respeitar os seguintes procedimentos. Os gêneros, eles têm sequência, eles têm objetivo, eles não são feitos de qualquer jeito. Então, para que as regras sejam coerentes e facilmente aceitas, devem ser discutidas e aprovadas por todos do grupo. E todos têm que ter ciência do que está se propondo a regulamentar-se, certo? Integrar os direitos e os deveres dos vários membros, prever o maior número de situações que possam ocorrer para que não se torne demasiadamente omisso. São redigidas com clareza e objetividade, tá certo? Cada regra será formulada por parágrafo, contendo ideias diferentes. As regras são organizadas do geral para o particular. A apresentação gráfica é muito importante. Recorre à numeração dos parágrafos para facilitar a consulta e a utilização de espaço em branco para dividir a informação, tá bom? E com vocês aí fica a orientação da atividade das 68 e 73. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.